Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu o bem entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, ontem, na parábola da vinha, Jesus fazia um resumo da história da salvação e da rejeição do povo que Deus escolheu, dos seus profetas, dos seus santos e até mesmo do seu Filho.
E Jesus coloca na boca daqueles fariseus e daqueles homens da lei uma sentença contra aqueles que maltratavam os profetas, os justos, e mataram até o próprio filho. De que Deus, de modo violento, destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros que produzem fruto. Jesus deixa ali bem claro que o fim daqueles que se rebelam contra Deus, ou daqueles que não o reconhecem como tal e não o acolhe, será este. Será a sua destruição, será a sua perda. Mas, enquanto o fim não chega, mas que está próximo, ao tempo da misericórdia de Deus, o tempo da compaixão de Deus. Vocês perceberam que o evangelho de hoje está reproduzido nesse mosaico aqui no alto. Ali está o gesto do pai que acolhe o filho que volta para casa. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos estão fora de casa? Até mesmo aqueles que se julgam estar dentro de casa estão fora de casa. E quantos precisam voltar a reconhecer a origem, a fonte de onde saiu? Todos nós fomos criados por Deus para participarmos dele, da sua glória e da comunhão com ele. Mas por causa da rebeldia, por causa da rejeição, por causa de tantas outras coisas, deixaram a casa do Pai. Quantos católicos vivem longe da casa do Pai, mesmo que no registro paroquial conste que ele foi batizado, crismado, fez a primeira Eucaristia e casou na igreja. Mas vive uma vida de filho que deixou a casa, que já não ouve mais o pai, que já não dá mais importância para o pai. Porque vejam que na parábola, os dois filhos, o mais novo é o que resolveu juntar as coisinhas dele e ir embora. O mais velho já estava estabilizado, permaneceu em casa junto com o pai. Mas o mais novo falou assim: eu não preciso do meu pai, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de um Deus que me fale as coisas, eu vou determinar o que é certo e o que é errado, e eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Ele é tão inteligente, esse filho mais novo, que os bens que ele leva não foi fruto do seu trabalho, foi fruto do trabalho do pai. Ele expropriou o pai, vamos dizer assim, ele pegou os bens do pai. É lógico, o pai distribuiu o bem entre eles, né? A parábola deixa bem claro isso. O pai distribuiu os bens dos dois, o filho mais novo catou tudo e falou assim: agora é minha vez de fazer o que eu quero, como eu quero e aonde eu quiser. E aí nós encontramos esta realidade dura que, eu vou dizer com toda sinceridade, ninguém escapa. Ninguém escapa. Ninguém tem como fugir da verdade da vida. Ninguém tem como eliminar o pai da sua vida, porque o pai é a sua fonte, o pai é a sua origem, e você não encontrará a vida fora dele. Ao contrário, encontrará a morte, encontrará a frustração, encontrará a perdição. E é lamentável que nos dias de hoje nós encontramos ainda pessoas duvidando do Pai, criticando o Pai e trabalhando sobretudo para tirar aqueles que acreditam nele, tirando a fé das pessoas. Nós dizemos que a igreja é acolhedora. Sim, a igreja acolhe a todos, né? Uma frase bonita: a igreja acolhe a todos, né? Todos que quiserem vir para a igreja podem vir. Tanto que o santuário tem muitas portas aqui, você pode entrar por qualquer uma delas. E até os cachorros aqui da chácara entram aqui dentro.
né? A igreja é mãe, ela é acolhedora. Mas qual é a atitude daquele que é acolhido? Porque muitos querem vir para a igreja, fazer parte dela com um coração velho, com a sua vida de pecador, sem conversão, sem mudança de vida, sem nada. E vai estragar o que está aqui dentro. Eu falo aqui dentro, gente, não aqui dentro do santuário, mas dentro da comunidade dos que creem. Porque vamos ver os elementos que fazem com que o filho volte para casa. A atitude de quem volta para casa é a atitude de quem fez um profundo exame de consciência e descobriu que ele tinha tudo na casa do pai: pão com fartura, cama gostosa para dormir, né? Amigos, festa. Ele tinha tudo isso na casa do pai. E ele reconhece que ele perdeu tudo isso. E veja que na confissão desse jovem mais novo, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. É aquela atitude rebelde de quem não quer ouvir a Deus e não quer também ouvir o seu pai. A desagregação da família, a perda da integridade, da figura do pai, a importância que o pai tem dentro de uma família. Veja o quanto estrago está causando nas famílias, onde os filhos já se rebelam contra os pais, maltratam os pais e não os respeita, e peca contra o 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe, por rebeldia, por exclusão. E com Deus então? Quantos já não foram minados com o veneno da descrença do próprio Deus, de não acreditar mais em Deus? Tiraram-lhe a fé. E olha com a tomada de consciência desse jovem: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta com essa condição. Ele volta com essa consciência. E é este filho que nós acolhemos na nossa comunidade de fé. Este filho que vem arrependido, esse filho que vem consciente da sua falta e vem disposto a mudar. Porque não pense que vindo para dentro da igreja, você vai encontrar aqui uma comunidade de anjinhos, trombando no outro com as suas asinhas brancas, bonitas, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Nós somos uma comunidade de pecadores. Mas de pecadores que têm consciência do seu pecado e que está a cada dia trabalhando o seu processo de conversão, de mudança de vida. A decisão já foi tomada. Tomei consciência, pequei contra Deus e contra ti, ó Pai. Agora estou retornando a casa. E não vou retornar mais como aquela mesma pessoa, vou retornar diferente, disposto. Tanto que o sacramento da penitência, né, implica no reconhecimento da pessoa do seu pecado, do arrependimento desse pecado e com um propósito, que nós chamamos de, fala o seu ato de contrição. Normalmente o padre pede a pessoa que reze o ato de contrição. E é bom que vocês decorem o ato de contrição, porque não é o padre que tem que rezar o ato de contrição, é o penitente que tem que rezar o ato de contrição. É ele que tem que dizer: eu pequei, estou consciente, estou arrependido e quero retomar a minha vida de agora para frente, né, a viver como filho de Deus, a não mais servir ao pecado, a não mais ser escravo daquele pecado. É sério, não é brincadeira. É uma atitude que muda a sua vida, converte completamente. E esse filho teve essa atitude de sair, né, experimentar o mundo e a vida como ele achava que era o certo, e depois experimentar o fracasso e voltar para a casa do pai. E o pai, de longe, o pai sente tudo, né? Assim como a mãe, né? O filho pensa que a mãe não vê nada, ela vê tudo. E o pai também sente. O pai também vê o coração do filho. E ele vê a humilhação do filho. E o pai tem compaixão. E o pai não espera o filho chegar até ele. O pai vai ao encontro dele. E dá esse encontro maravilhoso.
esse abraço de quem é filho e esse abraço do pai que toma de volta para si o filho. Vocês não fazem ideia da força desse abraço, do que ele faz na vida das pessoas, do que ele faz no nosso coração. Ontem eu tive uma experiência após a Santa Missa. Depois eu desci aqui para conversar com os peregrinos e veio uma senhora que estava chorando e a reação mais natural da gente é dar um abraço. E eu dei-lhe um abraço e ela me agradeceu tanto. Padre, eu precisava desse abraço, eu necessitava dele. Falei assim, por isso que eu voltei, filha, para dar um abraço em você. Aí, consequência, eu tive que abraçar todo mundo que estava aqui. Mas é bonito ver a graça, a ação de Deus, porque Ele não olha para os nossos pecados. Ele está disposto a mandar eles para o fundo do mar, que é um lugar inatingível para os antigos. Hoje se consegue descer com a sonda até o fundo do mar, mas no sentido de que Deus destrói o nosso pecado de tal forma que Ele não quer vê-lo mais. Tanto que a minha experiência como confessor, de muita confissão, às vezes as pessoas chegavam para mim no final e falavam assim, padre, o senhor está carregado de pecado. Eu falei assim, eu não, eu só tenho os meus pecados, porque os dos que foram confessados estão todos perdoados, não existe mais, estão puros diante de Deus. Deus de fato Ele destrói, Ele esquece o nosso pecado. Quando a gente vem a Ele arrependido, decidido, Ele dá esse abraço. Por isso que esse santuário ele tem a função, a missão de ser esse abraço do Pai. Tanto que o formato da sua construção é de uma mão, aquela mão que vem, que abraça o filho, que o acolhe com carinho. É assim que Deus quer acolher cada um de nós. É assim que Deus acolhe o pecador arrependido. Seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo, minha filha, essa é a sua casa. Aqui você encontra o perdão, não encontra a condenação. Aqui você encontra salvação e não perdição. Aqui você se reencontra consigo mesmo e com Deus. É um espaço físico que foi consagrado para isso, para que as pessoas pudessem se encontrar com Deus e pudessem ter de volta a sua vida perdida. E eu lanço esse apelo a todo mundo, a todas as pessoas que nos ouvem: não perca tempo na vida, se arrependa logo, volte para casa do Senhor. E os que estão aqui dentro de casa, os que já se dizem estar prontos, se alegre com quem volta. Não seja como aquele irmão mais velho, que fala assim: eu fiz tanto para o Senhor, meu Pai, eu trabalhei tanto de sol a sol, fiz de tudo, cumpri todas as suas leis, seus mandamentos, o Senhor nunca me deu nada para eu festejar com os meus amigos. Bobo dele, ele não pediu. Se ele tivesse pedido, ele tinha recebido o cabrito, sim. Tanto que o Pai diz: tudo que é meu é teu, você está aqui comigo. Por que os que estão com Deus sempre acham que está faltando alguma coisa? Se tudo que é dele é nosso. Então, ao irmão mais velho, é essa tomada de consciência. Você já está em casa, mas se alegre com aquele que está de volta, com o irmão que está de volta. E olha que a dificuldade dele até de chamar de irmão era difícil, Falava, esse teu filho, E o pai responde: esse teu irmão. Toma consciência de quem você é. Toma consciência do lugar onde você está, de quem é teu pai, de quem é teu irmão. Não exclua nenhum e nem outro, mas ao contrário, some, abrace, festeje cada irmão que volta. É uma alegria muito grande. Eu já experimentei muitas vezes essa alegria de acolher um coração arrependido e de ver o brilho nos olhos, o brilho na vida, o brilho na alma de quem volta para Deus, de quem se reconhece que foi filho pródigo e que hoje está de volta a casa.
Que o Espírito Santo, meus amados irmãos, nesse tempo da Quaresma, faça com que o nosso coração vibre mais na alegria de estar na casa de Deus. E seja um bom filho, seja uma boa filha, porque aqui é a sua casa. Seja bem-vindo, aqui é o seu lugar. Viva conosco, trabalhe conosco, e assim o Senhor, todos os dias que estará junto contigo, te dará a alegria que o seu coração precisa e a paz que ele tanto busca. Que o Espírito Santo nos ajude, assim seja. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.